Grande nação NubiSharks, futuros milionários, futuras feras aqui do mercado de criptomoedas e de todos os ativos. Lembrando que a esmagadora maioria do que a gente fala aqui não é só para cripto, não, é para tudo, tá ok? Porque se você tem um gráfico com candle de abertura, fechamento, máximo e mínimo, uma sequência deles, tá ok? Você pode usar a maioria dos indicadores que a gente fala aqui, tá ok? Isso aqui foi um pedido de um seguidor nosso para falar um pouco de OBV, mas não apenas de OBV, mas também falar a respeito da divergência de OBV, e esse que é o tema daqui hoje, tá ok? E assista até o final pelo seguinte: primeiro a gente vai falar de OBV, tá ok? Falar do indicador na sua essência, porque eu acho assim estúpido, né? Usar um indicador aí sem conhecer ele na sua essência. O pessoal sai plotando aí tudo de qualquer jeito, sem ter a oportunidade de saber o que, que ele faz de fato, tá ok? E depois, mais para o final, eu vou colocar um outro indicador do TradingView, que ele é de graça, e ele é baseado no conceito de OBV, e ele pode ser muito mais útil de OBV, inclusive comparar ele com outros indicadores aí de divergência, tá ok? Belezinha, não? Fechado? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar uma mostrar. Ah, antes de mais nada, gente, se você já viu o vídeo do contrato, cara, senta aqui do lado, vamos dar um abraço, um beijo, um cheiro, vamos curtir junto. Se você não viu, o card está aqui para você poder assistir do começo até o final e concordar com tudo que está lá, por dois motivos, né? Primeiro é que se você não assiste, você não sabe qual que são as limitações, o objetivo, quem eu sou, de onde eu vou, né? E você pode usar incorretamente, né, o conhecimento que você recebe aqui do canal, né? O segundo é pelo seguinte: muitos das nossas análises aqui segue, né, um padrão, e por não conhecer esse padrão, você pode fazer algum comentário que seja impertinente, tá? Mas sem mais delongas, chega de mimimi, vamos lá. O que é o tal do OBV? É o seguinte: a gente tem aqui no gráfico, deixa eu pegar aqui no BNB, a gente tem as colunas de volume. Tá certo? Tá vendo? Aqui eu tenho as colunas de volume, eu posso esconder, posso mostrar ela aqui, aqui está o volume. Eu acho que você já conhece isso aqui. E a grande pergunta, o que é esse volume aqui, gente? Esse volume é a quantidade de negociações, muitas negociações acontecendo, tá ok? E qual que é a ideia do OBV? Tá? Vamos olhar ele lá para a fórmula. Vamos direto para a fórmula, tá? Como é que você calcula o OBV? Você vai pegar o OBV anterior, tá? Em algum momento lá no passado ele começou, tá? E eu vou somar o volume com as seguintes condições, tá? Tá vendo? Ó, o OBV é o OBV previous, o OBV anterior, mais se o fechamento do candle que acabou de fechar, ele for maior do que o fechamento do candle imediatamente anterior, eu somo o volume daquele candle, tá? Se de repente o fechamento do candle que acabou de fechar, ele for igual ao fechamento do candle anterior a ele, eu somo zero, tá? E se de repente o fechamento for menor, eu subtraio o volume. Então, se eu vou tendo fechamentos sequencialmente maiores um do que o outro, eu vou somando o volume. Se eu tenho fechamentos sequencialmente um menor do que o outro, eu vou subtraindo o volume, tá? Então, em linhas gerais, é o seguinte, tá? Pensa numa curva. Se eu tenho fechamentos cada vez maiores, tá? Um do que o outro, então o meu OBV ele vai subindo, né? Se eu tenho um fechamento maior do que o outro, aí um para baixo, aí o outro maior do que o outro, aí o outro para baixo, então o meu OBV vai acompanhando isso aqui, tá certo? Olha lá. Com um pequeno detalhe, tá? Isso se os volumes forem constantes. Se por algum acaso eu tenho um outro cenário aqui, né? Eu tenho assim, ó. O meu preço, ele vai fechando cada vez mais para cima, tá ok? Mas o meu volume, ele permanece estável, tá ok? Se o volume permanece estável, o meu OBV ele vai crescer linearmente ou muito próximo de uma figura linear. Se eu tenho o preço aumentando e o volume aumentando à medida que o preço sobe, então eu vou ver algo meio que parabólico no meu OBV, tá? Eu vou ver uma curva mais íngreme, beleza? E eu ainda tenho um outro problema, né? Ainda tenho um outro problema. Imagina o seguinte: eu vou ter aqui uma situação onde o meu preço vai subindo
e o meu OBV ele vai caindo, tá certo? Se o meu preço vai subindo e o meu OBV vai caindo, eu vou vendo uma parábola invertida, eu vou vendo ela fazendo assim, né? O ângulo dela vai diminuindo cada vez mais. E a ideia é justamente buscar no OBV confirmações para as tendências que eu posso encontrar aí no gráfico, tá? Então, basicamente o que a gente quer encontrar é o seguinte: se por algum acaso eu estou numa tendência de alta, eu quero ver o OBV subindo com a maior força possível, tá certo? Se eu estou numa tendência de baixa, eu quero ver o meu OBV caindo com a maior força possível. Por quê? O OBV ele justamente vai confirmar a tendência que eu estou, entendeu? Imagina que eu estou numa tendência de baixa, tá certo? E o meu OBV está plano, tá? Ou o meu OBV está fazendo uma curva como essa. Significa que a tendência de baixa está perdendo força. E, obviamente, isso vale para a tendência de alta, né? Se eu tenho uma tendência de alta com um OBV parabólico para cima, porra, meu. Então, essa tendência está ganhando cada vez mais força. Mas se o OBV não esteja fazendo uma parabólica invertida, então acontece que a minha tendência está ganhando cada vez menos força, perdendo força, ficando fraquinha. E esse é o tipo de divergência que pode eventualmente me dar uma confirmação de que a tendência é válida ou então que essa tendência tende a acabar, estabilizar ou até reverter. Tá ok? Belezinha? Então essa é a fórmula. Ela parece ser complicada, mas não é. Tá? Então veja. Curva de OBV acompanhando tendência, porra, a tendência é da boa. Curva de OBV, tá? Ficando mais fraca do que a tendência, pode ser que o caldo esteja engrossando e a gente possa ver o fim dessa tendência. O problema é o seguinte, gente, tá? Às vezes a gente vê a tendência subindo, né? E aí o OBV, ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele sobe, dá uma parada, e aí nessa parada que ele dá, a gente não sabe, ou então no movimento menos íngreme, né? A gente não sabe se de repente é o movimento em que algo esteja esfriando, tem aí uma pequena distribuição barra acumulação no meio da tendência, para depois que ela continuar. Então a verdade é que quando o meu OBV esfria, eu nunca sei se eu estou tendo um stop ali, o famoso respiro para continuar, seja para cima ou para baixo, ou então se eu tenho um término de tendência, e é isso que a gente quer explorar na hora de fazer uma análise aí no preço e usar o OBV, tá? Não é um indicador ruim, muito pelo contrário, ele é um indicador bom, mas vocês vão ver que eu vou colocar um indicador aqui baseado em OBV, que ele é melhor do que o OBV nativo, tá ok? Então eu vou pegar aqui, ó, indicadores. Deixa eu pegar aqui o meu OBV. Eu devo até ter algum favorito aí, ó. Eu posso vir aqui direto em Technicals, tá? On Balance Volume. E você já vê que eu tenho dois favoritos aqui. Um é o Oscillator e o outro é com divergências. Então, vou colocar aqui e te mostrar o que a gente espera, tá? O que a gente espera é isso aqui, ó. Você está vendo que a sequência, o preço está subindo, tá certo? Olha só que interessante, o preço está subindo. E aí você vai entender por que eu não uso tanto o OBV. E desse ponto aqui, ó, o que está acontecendo do OBV desse ponto até esse candle que antecedeu esse pump, tá? O que aconteceu? Teoricamente, você podia falar, meu Deus do céu, Augusto, o preço está subindo e o meu OBV está caindo. Então, todo mundo pode ter visto isso aqui como uma baita de uma divergência que poderia eventualmente fazer com que o preço derretesse, tá? Deixa eu até mudar aqui para linha, porque em linha você consegue ver isso aqui melhor. Ficou fácil, não? Então, eu tenho uma divergência de OBV que provavelmente indicaria um fortíssimo dump no preço, tá ok? Mas não foi o que aconteceu. Agora, eu tenho uma outra coisa aqui, ó, que eu tenho uma tendência de queda, né? Se eu pegar até esse candle que antecedeu ao dump, né? Vou marcar ele aqui, ó. Linha vertical. E aí, com o preço caindo, eu tenho também o meu volume caindo. Ou seja, eu tenho uma confirmação de que o preço deve continuar em queda.
e a gente viu aqui, ó, o preço continuando em queda e o OBV continuando em queda. Em um dado momento, isso reverteu e rolou um pump, tá ok? Sacou como não é tão simples assim? Aí eu tenho aqui uma tendência de alta e eu tenho aqui o meu OBV confirmando essa tendência de alta. Legal ou não? Então você viu, eu tive uma divergência falha e só nesse movimento que eu estou vendo na tela eu tive 3 confirmações de tendência. Ok? Então, fica o recado. O indicador não é bom, o indicador não é ruim. Você só não pode operar cegamente com ele. De repente, faltou aí algum outro indicador para poder confirmar que o negócio realmente ia cair ou desabar infinitamente, não poderia acreditar 100% no OBV. Por que eu falo nisso, gente? Porque a turma costuma operar sem stop aí, a sardinhada aí, gente. Se você opera sem stop, provavelmente você é sardinha e eu fui sardinha durante muito tempo, tá? Quem de repente aprendeu com algum vendedor de curso de que o OBV ele é uma fórmula mágica, o cara quando viu essa divergência já começou a entrar em short. Já começou a entrar em short aqui. Quanto mais a divergência fosse ficando forte, mais short o cara ia abrindo, certo? Fazendo preço médio, fazendo preço médio. E na verdade, gente, se você olhar isso aqui com toda a calma do mundo, você teria algo que lembra muito aqui, ó, lembra muito um triângulo ascendente, tá? Então, olhar o OBV como divergência e você colocar aqui um price action, ele pode te ajudar demais. Por quê, gente? Porque se de repente eu tenho um rompimento de price action, como aconteceu aqui, eu tenho que dar stop na teoria de que a divergência do OBV poderia fazer o preço desabar, certo? Em compensação, quem estava olhando isso aqui como um triângulo ascendente que tende a romper para cima, tá ok? Já colocou uma entrada aqui em cima e esperaria aí uma eventual confirmação de OBV. E aqui a gente vê que o OBV quis apontar para cima, tá? A gente não sabe se ele quis apontar para cima para dar a força dessa tendência aqui, nesse pequeno scalp que deu aqui, ou então se realmente ele ia romper. Então, quando você vê o OBV aqui quis apontar para cima, tá ok? Chegou de repente aqui na zona de resistência e rompeu o brother, dá o stop no seu short e vira a mão para long, tá ok? Em contrapartida, se você está olhando isso aqui, ó, você tem um outro desenho. Você tem aqui ó, um desenho baseado nesses 3 pontos de apoio aqui, onde eu tenho uma região de suporte, tá ok? E aí você tem aqui um desenho do que aparentemente pode ser uma linha de tendência de baixa. Eu tô fazendo didático aqui, tá, gente? Não estou colocando toda a precisão do mundo, né? Mas alguma coisa assim, por exemplo, né? E você vê que o OBV ele está confirmando uma possível queda, você não operar aqui dentro desse miolo é um negócio meio complicado, né? Mas você pode pensar o seguinte, poxa, se há um rompimento, né? Como houve aqui, com uma confirmação de OBV, né? Com o OBV continuando a cair, porra, então de repente pode ser uma excelente entrada. Você sacou, não? Pegou aí qual que é a nuance do negócio para de repente você não sair fazendo caca? Então junta um price action, junta um sentimento de mercado, junta alguma outra coisa aí para você poder operar aí com mais segurança, tá ok? Existem alguns indicadores que eles se propõem a identificar divergências, tá? Esse aqui é um deles. E eu vou mostrar, deixa eu ver, tem um outro aqui que é legal. Deixa eu ver aqui qual que é. É esse aqui, ó, da Libertos, tá? Eu vou te mostrar o quanto ardiloso pode ser, né, você operar simplesmente as divergências. Então você está vendo, ó, ele está plotando aqui um monte de divergência bull e o treco continua a cair. Ele só foi esse pivô aqui, ele marca aqui um pivô, né? Uma entrada nesse pivô aqui não teria sido a melhor entrada do mundo, né? Uma entrada nesse pivô aqui já teria sido uma boa entrada. Mas se de repente você tivesse olhando isso aqui, né, como uma tendência de baixa, aguardando um rompimento, tá ok? Belezinha? E aí você poderia eventualmente, como eu dei o exemplo aqui, você achar que aqui eu tenho uma resistência e esperar para romper para baixo ou para cima e buscar uma confirmação de OBV, poderia eventualmente ter dado bom. Mas eu não gosto assim desses indicadores que eles plotam aí pura e simplesmente a divergência. Quer ver outro? Ó?
eu colocar outro aqui que plota divergência. Operar cegamente em divergência de OBV, gente, a não ser que ela seja assim, tipo, muito clara. É a mesma coisa aqui, ó. Esse daqui ele já estava plotando aqui umas divergências bulls aqui, ó, tá ok? Ele poderia já um pouquinho melhor do que o outro aí, tá? Aqui também ele estava plotando aqui, ó, divergência bull e o preço subiu. Divergência bull, né? E o preço agulhou para baixo antes de subir. Mas eu vou te mostrar aqui qual que eu gosto de verdade, qual que de repente pode dar uma base aí de sustentação bem interessante para você trabalhar com tendência de OBV e também com divergência, que é esse aqui, ó, OBV Oscillator, tá ok? Colocado aqui pelo Duck SJC, eu fico me perguntando, né, se é Duck São José dos Campos, né? A gente é vizinho aqui da roça, a gente acha que todo mundo é da roça, né? E eu vou colocar ele aqui para você. Ai, caramba, peraí, não é isso que eu quero ver. Eu quero colocar o indicador aqui para a gente operar, tá ok? Por quê, gente? Esse indicador, ele tem um negócio muito interessante, tá? O cara programou ele, tá? Para que ele seja... Depois eu auditei, gente. Eu não vou entrar no código aqui, porque eu sei que 98% da turma que está vendo aqui não manja aqui de PineScript, tá? É um indicador antigo, ele está aqui na versão 3, tá ok? O autor original era Lazy Bear. Lazy Bear faz um monte de coisa legal. E esse cara, ele deu um tapa, tá ok? Ele deu um tapa pelo seguinte, ele transforma com esse código aqui o OBV em um oscilador, tá ok? Então ele vai para cima ou vai para baixo. E quando você tem um oscilador que vai para cima ou vai para baixo, você pode colocar um ponto zero e saber se o indicador está acima do zero ou abaixo do zero. Isso é um treco legal, tá ok? E ele ainda coloca uma médiazinha para poder comparar o oscilador com essa média. A única coisa que é assim razoavelmente interessante, eu não sei por que foi feito isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui nas configurações, ó. Você quase não consegue configurar nada. Você tem aqui um comprimento do OBV e um comprimento da EMA, tá? Mas algumas coisas ele trava aqui, ó. Ele trava, por exemplo, aqui, ó. Ele trava o EMALEN aqui em 14, né? Ele tem aqui um índice, né, de 0,5, né, com a função POL aqui, tá ok? Tem alguma coisa que esse cara viu aí que a gente não viu, tá ok? Mas o fato é que o resultado aqui ele é bastante interessante. Então, diferente do OBV, né? O OBV, por exemplo, aqui ele está aqui, ó, em menos 167 mil, ele está lá em 126, menos 126 mil agora. Aqui você percebe que esse indicador ele tem uma linha zero. Então, ele acompanha o acréscimo ou o decréscimo do OBV. Ele transforma isso num oscilador, tá ok? E qual que é a sacada de você operar com esse indicador? Gente, é muito simples, tá? Você vê o oscilador para cima, à medida que ele cai, eu posso ter aí uma reversão de tendência. Se ele está acima, né? Se ele está acima do zero, a tendência é bull. Mas se ele estiver acima do zero caindo, né? Então é provavelmente uma reversão de tendência bull. Se ele está abaixo do zero, né? Se ele está abaixo do zero aí e está abaixo do zero caindo, né? É uma tendência bear. Se ele está abaixo do zero subindo, ele pode ter aí uma reversão de tendência. Lembrando sempre o seguinte, quando você tem algo caindo, precisa ver se ele continua caindo e depois sobe, porque aí é o tal do movimento de respiro, tá? Ou então se a queda é constante, o fim de tendência ela é constante também. Mas o legalzinho, ele coloca uma EMA aqui, gente, para poder comparar o OBV com a média. Ou seja, o OBV instantâneo, ele está ficando melhor ou ele está ficando pior do que a média, tá? E essa linhazinha, gente, ela pode dar boas operações aí pra gente, tá ok? Ela dá boas reversões e eu vou te mostrar aqui no gráfico. Gente, eu não sou patrocinador disso, eu não construí isso, eu não tenho nada a ver. Mas é um indicadorzinho que eu lembro lá no passado que eu já brinquei com ele. E se você começar a olhar, ele pode te dar boas armadilhas, tá ok? Mas ele pode te dar muita operação boa. Deixa eu começar aqui um pouquinho para trás e a gente fazer uma análise em cima do que aconteceu e uma análise em cima do que você pode fazer. Por exemplo, você está vendo que essa média aqui está praticamente plana. Está praticamente plana aqui. Se ela está praticamente plana e muito em cima do zero, pode ser que a gente tenha um movimento de lateralização infinita e é de fato o que veio acontecendo aqui. A hora que a gente vê, né, e aí você pode pegar assim, fazer uma linha de resistência aqui e uma linha de suporte aqui embaixo, tá? Augusto, pelo amor de Deus, pode fazer isso no indicador? Pode fazer isso no indicador, deve fazer isso no indicador, tá ok? E a hora que você vê
o indicador rompendo para cima ou para baixo, no caso aqui, ó, houve um rompimento para cima, opa, perdão, vertical. E você vê um rompimento. Ai, caramba, o que eu apertei aqui, gente? Apertei alguma coisa, mas não tem problema aqui, apertei sem querer. Aqui, ó, uma linha vertical, aqui haviam as linhas horizontais, mas aqui um possível rompimento. Então eu posso eventualmente acreditar que por conta da minha linhazinha estar azulzinha e eu ter um rompimento para fora, eu posso possivelmente arriscar uma operação de long aqui. Uma boa operação de long, né, seria assim, na minha opinião, você pega aqui e traça, né, esse ponto aqui aonde o OBV fez o rompimento daquela linha, tá ok? Belezinha? E espera um candle fechar aqui em cima, como foi esse caso aqui. E você vai ter que colocar o seu stop, tá ok? Ou nesse fundo, no fundo que você desejar aqui. Pode até ser que o preço volte, pegue o seu stop e vá lá para cima de novo, aí você reentra, belezinha? Mas aqui você poderia colocar tranquilamente o seu stop aqui nessa região, tá ok? E aí você operar mais ou menos assim, tá? Você colocar aqui, ó, entrada no rompimento, stop no fundo anterior. E aí, para você olhar alvos, gente, eu gosto de olhar alvos em cima de Smart Money. Então, eu vou buscar regiões aí de possíveis order blocks que poderiam ter sido aqui, aqui e aqui. Então, você tem aqui, ó, alvo 1. Aqui tem um order block, eu não vou traçar agora, mas você pode olhar aqui. Eu vou ter outro order block aqui e eu tenho uma região de liquidez lá em cima. Então, aqui seria o meu alvo final, tá joia? E, incrivelmente, né, bateu aqui alvo 1, num trade 1.5 para 1, alvo 2 para 3 aqui, ó, trade 2.54, alvo 4 e alvo 5 aqui, nesse caso aqui bem específico, bateu todos os alvos por um pinguelinho, tá joia? Deu tudo super certo ali, tá ok? Aí o que acontece? Quando a média começou a inverter aqui, gente, eu não sei se esse é um fim de tendência, eu não sei se esse é um fim de tendência ou é um respiro para a continuação da tendência, tá ok? Então dá para você aplicar a mesma técnica aqui, tá? Então dá para você pegar o candle onde a médiazinha, né, mudou de cor, tá? Aí você coloca aqui uma região de resistência e você espera aí, né, para ver se o preço quebra, essa resistência, não, perdão, suporte, e ver se o preço quebra. Não quebrou, não quebrou, não quebrou, quebrou aqui, não quebrou? Tá joia? Não quebrou nesse candle? Então, se quebrou nesse candle, você poderia fazer um movimento muito parecido do que a gente fez ali embaixo. Eu poderia eventualmente abrir um short aqui. E ó, gente, eu estou falando mundo real, tá? Colocar o stop, né, no topo anterior. O stop você pode considerar esse topo anterior, mas eu consideraria o outro, né? Porque ele justamente caçou a liquidez lá do Smart Money. Então teria um stop aí de 5%, mas eu miraria aqui alguma região de Smart Money. Provavelmente aqui, ó, Fair Value Gap. Tem um grande Fair Value Gap aqui. Então eu usaria aqui, por exemplo, Augusto, eu não sei o que é Smart Money, Augusto, eu não sei o que é Fair Value Gap, eu não sei o que é nada disso. Gente, vai na playlist de Smart Money, tá ok? Porque lá você vai encontrar esses conceitos aqui. Se você for lá e não encontrar, comenta aqui que eu disponibilizo para você, tá ok? Coloca o link aqui nos comentários. Então deixa eu pegar aqui o meu template de região de Discount Premium, né? Então, o Fair Value Gap desse candle aqui seria o alvo 1, né? Seria provavelmente um alvo 1 aqui e bateu, quanto que daria aqui, ó? Tá? Bateu, então, alvo 1 seria esse Fair Value Gap, um trade de 1.2 para 1, razoável, preenchimento total, um alvo 2 aí, um trade de 1.5 para 1, e aqui depois eu tenho todo esse Fair Value Gap que eu poderia usar como alvo novamente, tá ok? Região de Discount Premium, pegar pelo menos 50% do Fair Value Gap, seria esse outro alvo aqui, que aí o trade foi andaninho aí mais para frente e bateu, tá ok? O alvo final seria o Order Block aqui, né? Que é este candle de Order Blocks aqui, ó, tá ok? E aí, acho que nem bateu, acabou abatendo o alvo final depois aí, tá? Então tem várias maneiras de operar, eu só tô te dando aqui uma luz. Mas se você colocar esse gráfico aqui, você começar a fazer vários e vários e vários aí backtests, você vai ver que ele não é ruim, tá? Pega, por exemplo, lembra que eu falei aqui, ó, essa história do rompimento aqui, ó de novo a história do rompimento aqui. Eu colocaria um como suporte, colocaria um aqui como resistência, tá certo? Ó, aqui no indicador aqui bonitinho, ó, o candle do suporte é esse aqui, ó,
Tá certo? Então, o candle, a região de suporte, ou perdão, o candle da resistência é esse aqui, ó. Eu sempre, quem não me conhece, eu sempre confundo suporte com resistência. Eu tenho essa debilidade mental. Aí eu tenho aqui, ó, nessa região aqui eu tenho o candle do suporte, né? Tá aqui. Então eu tenho a linha roxinha lá em cima da resistência, eu tenho a linha roxinha aqui embaixo do suporte, né? Obviamente, eu tenho, óbvio, por exemplo, aqui eu estou olhando em 1 hora, eu teria feito a entrada nos 15 minutos para buscar uma entrada melhor do que essa aqui, ó. Belezinha? Então, ó, teria dado uma boa entrada aqui. E ó, até em que momento isso aconteceu? Ó? Olha só quando a médiazinha virou, poderia até ter pensado em antecipar. Mas veja, gente, aqui eu tive lateralização. Até chegar nesse ponto aqui, pode ser que eu tenha tomado uns 2 ou 3 stops, porque de novo, ó, tudo lateralizado. Augusto, o que eu faço quando está lateralizado? Gente, quando você faz quando está lateralizado, você tem opções. Ou você vai tomar uns 4, 5, 6 stops bons até pegar tendência, ou você faz a mesma coisa, traça aqui. Ó, se eu pegar e ampliar, ó, isso também valeu nessa região. Ó. Eu tenho aqui o candle que me formou a resistência lá em cima e tenho o candle que formou o meu suporte aqui embaixo, tá ok? Aí o stop fica lá em cima, a entrada fica aqui embaixo. Também teria dado um tradezinho chinfrinho aqui, mas teria dado um bom trade. Aqui está mais bonito de ver na tela, né? Tá ok? E você pode também, além de usar o Smart Money para você poder colocar os seus fechamentos de trade, você pode usar também as reversões da média aqui, né? Então você poderia ter entrado aqui, lembrando que fazendo sempre esse tipo de entrada, você vai tomar uma meia dúzia de stop até pegar um movimento bom. Então você poderia ter feito essa entrada aqui, tá certo? Nessa reversão e teria feito o seu fechamento aqui, uma possível entrada para long aqui, tá ok? Não teria sido a melhor entrada. Depois você teria aqui uma possível reversão para short, ela só teria sido uma melhor entrada e assim por diante. Não se importe tanto com o seu win rate. Importe-se muito com a sua taxa de lucro no final do dia. Você vai ver que esse indicador associado a uma técnica de Smart Money, um Fibonacci, tá ok? Uma VWAP, um WWV, pode potencializar demais esse seu setup, tá ok? Qualquer coisa aí você pergunta que a gente tenta desenrolar, mas sucesso infinito para vocês. Espero ter ajudado um pouco mais na interpretação do OBV.